Bolo amanteigado, pão de ló, biscuit e várias outras massas. Sabia que dá para fazer tudo isso de chocolate? Você sabe o que são cada uma dessas receitas e preparações? Então fica aqui que eu vou te ensinar. Eu sou a chefe Valéria Germano e aqui no meu canal eu te ensino confeitaria de forma clara, objetiva e prática. Então se você quer ser um confeiteiro de sucesso, já dá uma olhada aqui no canal, já assiste todos os vídeos que eu tenho aqui no canal e aproveita e já se inscreve porque eu te garanto que o conteúdo é muito bom. Primeiramente eu preciso pedir desculpa para vocês, tá rolando uma reforma aqui no vizinho? Então é bem capaz de vazar algum áudio aqui, mas tudo bem, né? Eu tenho certeza que vocês me entendem. Felizmente ainda não temos um estúdio profissional, né? Então a gente o quê? Grava do jeito que dá, né? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre chocolate. Um pouquinho não, a gente vai falar muito sobre chocolate. E a aplicação do chocolate em várias preparações clássicas da confeitaria. Primeiro, eu vou começar falando para vocês sobre as massas secas ou massas quebradas, que são aquelas massas tipo sablé, brisé, sucré. Eu tenho certeza que você já, se você trabalha em confeitaria, claro, você já ouviu falar nesses nomes. O que é cada uma dessas massas? A massa sucré é uma massa, todas elas são massas amanteigadas, ou seja, são massas feitas à base de manteiga, que podem ser feitas por dois processos diferentes, o sablage ou o cremage. O sablage é quando a gente pega a farinha e o açúcar e mistura ali com a manteiga até conseguir uma farofinha bem úmida e aí depois a gente coloca os líquidos. O método cremoso ou cremage é quando a gente coloca para bater na batedeira primeiro o açúcar com a manteiga, faz um creme e aí sim a gente entra com os outros ingredientes, farinha e líquidos caso a receita peça. Todas essas massas são muito usadas para fazer base de torta, para fazer biscoitinhos amanteigados ou para fazer qualquer outra sobremesa aí que você possa usar essas bases aí para colocar como um crocante ou como alguma parte de textura ali dentro da sua preparação. Basicamente a diferença entre elas é a seguinte: a massa sucré, ela tem uma composição com uma maior parte de açúcar. Ela tem muita manteiga, ela tem farinha, mas ela tem uma grande quantidade de açúcar e vai fazer com que a massa na boca seja mais adocicada, um pouquinho mais arenosa e que ela dissolva na boca. Depois a gente tem a massa sablé, que ela tem uma proporção de gordura maior e menos açúcar, apesar de também ser uma massa doce. A massa sablé, ela tem também essa característica de dissolver na boca, ser uma massa bem quebradiça. Tudo bem? Depois a gente tem a sablé breton, que é a mesma massa sablé, aproximadamente ali, vai os mesmos ingredientes, pode mudar um pouquinho o balanceamento da receita, mas são os mesmos ingredientes, só que aí a gente vai colocar um pouquinho de fermento. A gente vai ter uma massa crocante por fora e mais macia por dentro. Todas essas massas quebradas, massas secas, elas levam farinha na formulação. E aí, quando a gente quer adicionar o sabor de chocolate, a gente normalmente vai tirar uma quantidade dessa farinha de trigo e entrar com uma quantidade de ou chocolate em pó ou cacau em pó. Eu prefiro trabalhar sempre com cacau em pó porque ele vai trazer uma cor mais intensa de chocolate e um sabor mais intenso de chocolate. Então eu sempre trabalho nesse caso com cacau em pó e sempre que eu falar cacau em pó, eu estou falando de produto 100% cacau, ok? Então não existe cacau em pó 50%, isso é chocolate em pó. E já conversamos sobre isso nesse vídeo aqui. Então se você não sabe do que eu tô falando, vai lá aprender mais sobre chocolate. E ó, achocolatado aqui não entra de jeito maneira. Combinado? O ideal nesse tipo de massa é que a gente troque no máximo 10% da farinha de trigo por cacau em pó. Lembrando, quando a gente faz essa troca, a farinha e o cacau não têm exatamente as mesmas funções, as mesmas propriedades. Sendo assim, pode ser que a sua massa fique um pouquinho mais seca e precise de um pouquinho mais de líquido. Mas um pouquinho mais de líquido é tipo um pouquinho mesmo mais de líquido, se é que ela vai precisar, combinado? Então pensando aí numa receita que pede, sei lá, 100 gramas de farinha, 10% seria 10 gramas, eu trocaria 10 gramas de farinha por 10 gramas de cacau em pó. Ou seja, numa massa que eu colocaria branca, que eu colocaria 100 gramas de farinha, eu vou colocar, quando eu quiser saborizar de chocolate, 90 gramas de farinha e 10 gramas de cacau em pó misturadinhos, entram os dois juntos no mesmo momento em que a farinha entraria na receita. Combinado? Depois você pode proceder com o mesmo processo, só tem que tomar cuidado que no forno o chocolate, o cacau não vai deixar ela corar. Então você não vai ter a mesma cor
que você teria numa massa branca. Então tem que tomar cuidado porque se passar demais no forno, ele vai amargar. Entre essa massa seca e a massa do brownie, a gente tem a massa de cookie, que eu coloco aí entre as duas, porque ela não é nem uma massa seca e também não é igual uma massa de brownie, é uma mistura das duas coisas. E no caso da cookie, a gente também consegue aromatizar. O lance é, normalmente as receitas que pedem por chocolate derretido na massa da cookie vão render aí um cookie mais úmido, um cookie mais gorduroso. E elas têm um balanceamento correto para entrar com chocolate derretido. Ou seja, não adianta você pegar uma receita de massa de cookie branca assim que eu falo sem chocolate, e adicionar chocolate derretido. Não vai dar certo. O chocolate, ele não é só chocolate, só cacau, certo? O chocolate é uma mistura de manteiga de cacau com sólido de cacau. Sendo assim, essa manteiga de cacau, ela é gordura, é uma parte gordurosa. E aí a gente vai ter que balancear com a quantidade de manteiga que tem na nossa receita. Às vezes colocar um pouquinho mais de algum líquido, um ovo a mais, menos farinha, enfim, a gente vai ter que balancear de novo essa receita. Então, esquece. No caso de cookie, pega uma receita que já leva chocolate derretido na receita original, combinado? Se você quiser pegar uma receita branca, o que você consegue fazer é, no máximo, trocar também ali 10 a 15% da quantidade de farinha em cacau. Tira esses 10 ou 15% de farinha e coloca em cacau. Lembrando também que não vai dar um cookie muito molhadinho, porque o cacau tende a secar a massa, combinado? E a mesma regra lá do forno da massa seca serve aqui também. Ele não vai ficar um cookie super douradinho, então tem que tomar cuidado no forno para ele não amargar. Assim que deu o ponto que aparentemente ele já está um pouquinho mais firme nas beiradas, você pode tirar já do forno, tudo bem? Não espera dourar, porque ele não vai dourar. E se ele dourar, quer dizer que ele já está queimando. Então, já que falamos deles, vamos aos brownies. Os brownies, eles são preparações como se fosse um bolo sem fermento, que eles ficam bem densos e compactos e úmidos. Então, pra mim, e assim, vai depender muito do tipo de brownie que você prefere. Tem gente que prefere brownie mais fofo, mais aeradinho. Tem gente que prefere brownie bem denso, com chocolate bem intenso. Eu sou essa pessoa do brownie denso, com chocolate intenso e tudo bem compacto, assim. Então, eu sou essa pessoa. Não me traga nunca um brownie fofinho, que a nossa amizade vai ficar abalada, sim, senhor. Então, também pro brownie, vai depender muito do balanceamento. O fato é, não é possível a gente pegar uma receita de brownie tradicional e transformar num blonde só trocando o tipo de chocolate. A fórmula de chocolate meio amargo, que é normalmente o que vai dentro do brownie, e a fórmula de chocolate branco são completamente diferentes. Os dois têm manteiga de cacau, mas o chocolate branco não tem os sólidos de cacau. Então vai mudar também a textura da sua massa. Então não é simplesmente trocar um pelo outro. Você precisa fazer um novo rebalanceamento da sua receita. Então por isso, se você decidir fazer um blonde, que é um brownie de chocolate branco, pegue uma receita de blonde, porque ela já vai estar balanceada, perfeitinha para você usar, combinado? O ideal aqui nessas receitas onde a gente normalmente usa chocolate derretido é optar sempre por um chocolate mais amargo, porque ele vai deixar um sabor mais forte de cacau. Se a gente usa um chocolate ao leite, vai dar um sabor assim muito doce e normalmente não vai dar aquele punch de cacau que a gente gosta. E chocolate branco nem se fale, né? Chocolate branco basicamente é açúcar, leite e manteiga de cacau. Então a gente não vai ter nenhum sabor, já que ele é muito neutro, apesar de ter bastante cremosidade. Mas dentro aí dessas receitas a gente consegue ainda fazer algumas alterações. Como por exemplo, no brownie, se você quiser adicionar mais sabor, você pode primeiro intensificar a quantidade do chocolate, ou seja, usar no chocolate mais intenso em cacau. Se você usa chocolate meio amargo, você pode usar um chocolate amargo, ou um chocolate 80%, um chocolate, sei lá, 95% ou 100%, e você vai ter uma mistura muito mais intensa em chocolate. Então sempre pensa em intensidade de sabor. Depois a gente pode colocar também cacau em pó, que também vai dar uma intensidade maior de sabor, e como ele seca a massa e vai deixar a massa mais densa ainda, mais pesada ainda, quando a gente coloca o cacau em pó, a gente vai ter um sabor mais proeminente de chocolate, mas ao mesmo tempo também um brownie bem mais compacto. Então toma cuidado se não é isso que você quer. Outra coisa legal é o sal. Muitas preparações doces vão sim sal, e o sal ele é um realçador de sabor, ou seja,
tanto nas comidas salgadas quanto nas comidas doces, a gente coloca o sal para ele levantar o sabor de todos os ingredientes que estão ali dentro. Sendo assim, o sal é sempre bom no brownie. Ele tira um pouquinho daquele dulçor muito forte e ele vai dar uma levantada em tudo que tem de aromático. Então, por exemplo, eu coloquei essência de baunilha, vai levantar a baunilha. Eu coloquei chocolate, vai levantar o chocolate. Eu coloquei, sei lá, castanhas, vai levantar o sabor das castanhas. Então ele vai levantar todos esses sabores, vai deixar tudo mais interessante. Outra coisa que você pode colocar no caso do brownie, de chocolate escuro, de chocolate amargo, você pode colocar café. Sim, café tem a função, em receitas de chocolate, tem a função de deixar o chocolate mais intenso, o sabor, intensificar o sabor do chocolate. O café, você pode usar café solúvel ou café já pronto, passado na hora, ou café expresso, enfim, o café que você preferir. Se você adicionar numa massa de chocolate, de brownie principalmente, ou de um bolo mais amanteigado, mais denso, você vai ter um sabor muito mais forte de chocolate. Além desses ingredientes, para intensificar o sabor, mas não vai ser uma intensificação do sabor do chocolate, mas vai ser um aumento da complexidade de sabor, é você adicionar o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é um açúcar que é o primeiro açúcar lá da cana. Então, assim que a gente tem a extração do açúcar da cana, a gente já vai ter esse primeiro produto, que é o açúcar mascavo. O último produto lá da cadeia vai ser o açúcar de confeiteiro, o açúcar impalpável. Então, ele vai passando por refinamentos e por branqueamentos até chegar no açúcar refinado, que é um açúcar que já não tem nenhum nutriente, não tem nenhum sal mineral, ele basicamente só adoça. O açúcar mascavo, ele tem vários tipos de componentes de vitaminas, de minerais que são bons para o nosso organismo, ou seja, um açúcar mais saudável. E além disso, ele ainda vai adoçar. E ele tem notas de melado, então isso deixa bastante interessante também no sabor do seu brownie. Para intensificar a cor, você também pode colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai ter uma função aqui de escurecer o que já é escuro do chocolate. Então ele vai deixar mais escuro, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o chocolate é ácido, o cacau é ácido, então se a gente colocar muito bicarbonato numa massa que é ácida, ele vai começar a reagir, e essa reação vai ser como se fosse uma fermentação química. Então a gente vai ter um brownie muito mais fofinho. E em excesso, o bicarbonato de sódio pode deixar um gosto ferroso na preparação. Então tem que tomar cuidado, é só realmente uma pitadinha de bicarbonato de sódio para intensificar a cor e deixar ele mais escurinho, que é o jeito que a gente gosta. E para intensificar mais ainda o sabor, as essências são ótimas. Então eu uso sempre a de baunilha, mas você pode usar de amêndoas, você pode usar qualquer outra oleaginosa, ou sei lá, você quer fazer uma coisa diferente, menta, não sei. Mas você pode brincar aí com as essências de forma a obter outros resultados de brownie também em sabor. Pensando aí no brownie, a gente tem também o petit gâteau, que tem uma massa muito semelhante ao brownie, só que normalmente a característica dele é que ele vai às vezes mais gemas do que ovos, e ele tem essa característica de pouquinha farinha, justamente para transformar aquele miolo em algo molinho, macio e gostoso. Dá para fazer também petit gâteau de chocolate branco, é super possível, mas também tem que tomar cuidado com a proporção, não é simplesmente trocar o chocolate meio amargo pelo chocolate branco, porque o chocolate branco só tem manteiga de cacau, açúcar e leite, não tem sólidos de cacau. Então vai dar diferença na textura final. Lembrando que petit gâteau, que é petit gâteau assim, raiz, de verdade, não tem essa história de enfiar uma bolinha de ganache dentro. Combinado? Esse negócio de botar uma bolinha de ganache dentro e levar pro forno é uma trapaça das mais trapaceiras possível, tá? Então, não bota essa bolinha dentro. O negócio do petit gâteau é você ser um bom confeiteiro e você acertar exatamente o ponto em que você consegue desenformar, ele para de pé e na hora que você abrir, cai aquele recheio cremoso, lindo, maravilhoso e sedutor. Se você quer aprender a fazer um petit gâteau de doce de leite, que eu inclusive apresentei lá no Que Seja Doce, entra aqui, ó, nesse card aqui, vai lá assistir, que, ó, delicinha a receita, foi super elogiada pelos jurados. Ok, Val, mas brownie, blonde e petit gâteau já são preparações com chocolate, né? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre massa choux. Você sabe o que é? Pata choux? Massa choux? Massa choux é aquela usada para fazer carolinas, eclairs, choux cream, Paris Brest, enfim.
São várias as possibilidades aí para essa massa, ou ela também vai em volta da Saint-Honoré, que é um tipo de torta, uma sobremesa muito clássica francesa. E essa massa ela é bastante neutra. Normalmente a gente põe uma pitadinha de sal e uma pitadinha de açúcar, ou seja, não tem gosto de nada, porque daí você vai colocar o sabor nela no recheio. Então o recheio vai ser algo realmente interessante. Ela tem a característica de ficar oca por dentro, então você vem e coloca o recheio por dentro e é o recheio que vai dar sabor para essa massa. Mas a gente consegue fazer essa mesma massa numa versão de cacau, e aí sim fica top. Eu sou chocolatra, né, gente? Então eu boto chocolate em todos os lugares, tá? Tá tudo bem, acho isso, vocês já entenderam essa parte, né? Então é o seguinte, no caso da patachu, ela vai farinha. A gente normalmente vai colocar, então, essa farinha com cacau, simples, né? A gente vai colocar de 5 a 10%, dependendo aí do que você quer obter de resultado de cacau. Lembrando que ela é uma massa neutra, então se você for colocar cacau, não é só pela cor, vai ser pelo sabor também. E pode ser que, adicionando cacau, você tenha uma mudança no sabor, deixando mais amarguinha a massa, tá? Porque antes ela era neutra, agora ela vai ficar um pouquinho amarguinha. Você pode também, então, colocar no lugar do cacau, colocar chocolate em pó. É menos intenso em sabor e tem um pouquinho de doce, então vai deixar a massa um pouquinho mais adocicada e não tão amarga quanto o cacau. Mas as duas vão funcionar super bem. Você vai colocar entre 5 e 10% da quantidade de farinha, você vai colocar em chocolate em pó. Por favor, use tipo 50%, 70%. Não me vem com esse negócio de chocolate em pó 33%, isso aí é quase achocolatado já na minha casa, tá? Pra mim é quase achocolatado. E aí você vai fazer o processo normal da massa. Logo menos eu trago pra vocês uma receita aqui de patachu de chocolate, combinado? Agora vamos falar um pouquinho sobre os bolos. Existem vários tipos de métodos de preparo de bolo. Então a gente tem genoise, a gente tem chiffon, a gente tem bolo amanteigado, a gente tem vários métodos de preparo, método direto, enfim. Mas o que vale, o que é importante que vocês entendam aqui. Para os bolos espumosos, ou seja, para os tipos de bolo biscuit, genoise, chiffon, que são bolos à base de ovos. Então são eles que vão aerar a massa, deixar a massa fofinha. Basicamente esse tipo de massa vai primeiro os ovos aerados com açúcar ou uma parte de gemas com açúcar no início e no final as claras em neve, tá? Só para vocês se situarem que tipo de bolo é esse. Quando for colocar farinha, a gente pode colocar entre 10 e 15% de cacau em pó ou chocolate em pó na farinha. Tudo bem? Então tira aqueles 10, 15% e adicionem cacau em pó ou chocolate em pó. Lembrando que eu prefiro cacau em pó porque ele é mais intenso em sabor e não vai dar mais dulçor, que no caso do chocolate em pó já vai ter açúcar e aí fica um pouquinho complicado porque às vezes você precisa até tirar um pouquinho do açúcar da receita para não prejudicar crescimento, para a massa ficar ainda assim úmida, para ela ficar estruturada e tudo mais. Combinado? E não ficar muito doce também na boca, né? Porque ninguém aguenta comer uma massa que seja muito doce. Entre esses vários tipos de biscuit, a gente tem tipo biscuit Joconde, que vai dentro do Perrat. A gente tem biscuit Collier, que é tipo biscoito de champanhe. A gente tem, enfim, inúmeras massas que podem ir em várias situações e que podem ser brancas ou de chocolate. Brancas é tipo baunilha ou qualquer outra especiaria que você quiser colocar, ou se você não quiser colocar nenhum tipo de saborizante, tudo bem, ou de chocolate. Cada receita aí vai pedir um biscuit específico, sendo de chocolate ou branco, mas normalmente as receitas são brancas mesmo. Agora, falando um pouquinho sobre os bolos amanteigados. São bolos que são feitos à base de manteiga. Lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei pra vocês sobre massa seca? Que a gente faz o processo de cremagem? No caso do bolo amanteigado, a gente também faz esse processo de cremagem. Então a gente vai bater ali a manteiga com açúcar até virar um creme. Essa manteiga já é a parte de gordura da nossa massa. Muitas receitas pedem por chocolate derretido dentro dessa massa amanteigada, porque ela já aceita melhor o chocolate derretido, já que ela é uma massa um pouco mais pesada, um pouco mais estruturada, mais densa. O lance é o seguinte, se você tem uma massa branca, amanteigada, e quer adicionar chocolate, não simplesmente adicione chocolate derretido. Tudo bem? Faz aquela troca lá da farinha com cacau em pó e chocolate em pó que vai ser mais fácil de você acertar. Aqui entre 10 e 15% da quantidade de farinha, você pode trocar por cacau em pó. Mas se a receita pedir por chocolate derretido, preste atenção que normalmente ela vai pedir para você colocar as claras em neve no final. Então não tem como você pegar uma receita de, sei lá, bolo de baunilha amanteigado e só colocar o chocolate derretido. Normalmente nessas massas a clara entra no final em neve para deixar essa massa mais leve. O chocolate vai pesar a sua massa. Então, se você quiser uma massa com chocolate derretido, já procure uma massa com chocolate derretido. Tudo bem? Combinado? E a minha dica é, as receitas que a gente encontra prontas, tanto em livros quanto na internet, e assim,
tomem cuidado com a internet, né? Porque qualquer um pode colocar qualquer coisa hoje em dia na internet e vida que segue. Então tome cuidado com a internet. O negócio é o seguinte, as receitas já estão balanceadas. Não existe uma necessidade de você criar uma receita do zero. Você pode pegar uma receita base e ir mudando algumas quantidades de alguns ingredientes de acordo com o que você achar que é necessário. Então, não precisa criar uma receita do zero. Você pode simplesmente usar uma base que já está balanceada e fazer leves alterações. Eu não indico alterar demais. Então, por exemplo, sei lá, se a massa pede cacau em pó e você coloca chocolate em pó, vai dar certo? Vai. Mas não é o resultado que aquela massa teria se você seguisse corretamente o preparo dela. Se os ingredientes estão daquela forma, faça daquela forma. Entenda o resultado que aquela receita vai te dar e a partir daquilo você consegue entender se você quer mais fofa, menos fofa, mais clara, mais escura, com mais sabor de cacau ou não, enfim. E aí sim você consegue fazer as alterações. Então escolha uma receita base e aí sim você vai mudando e faz a sua própria receita de acordo com uma receita base. É importante que você entenda a função de cada ingrediente numa massa. Aqui a gente tá falando de massa, mas enfim, em todas as preparações de confeitaria. Porque aí sim você consegue brincar de eu quero mais escuro, eu quero mais claro, eu quero mais denso, eu quero mais fofo, enfim. Você não consegue simplesmente do além achar que se colocar mais manteiga vai dar certo, se colocar mais cacau vai dar certo. Você precisa primeiro ver qual é o resultado original daquela receita. Faz exatamente como tá lá no balanceamento. Depois você vai dando a sua mudada de acordo com as suas necessidades, com a sua preferência. Mas lembre-se, é importante que você entenda profundamente o que cada ingrediente vai se fazer na sua receita. Então, por exemplo, vou até contar uma história pra vocês aqui. Eu vou até citar histórias de família. Eu fui pra casa da minha tia que mora na Alemanha. E ela tem uma mania de uma vida saudável e tal, e de diminuir açúcar, diminuir gordura e tal. Beleza. Aí ela resolveu fazer um pão de queijo. Tudo bem, né? Não é uma receita de confeitaria, mas depois eu conto pra vocês também do bolo de cenoura, porque foram, assim, 2 casos maravilhosos. Ela resolveu fazer um pão de queijo. E o pão de queijo é uma receita que vai óleo em grande quantidade, porque precisa hidratar o polvilho. Então vai óleo e vai leite. Ela simplesmente ignorou a informação do óleo e colocou, sei lá, 1/4 da quantidade de óleo que ia na receita. Primeiro que ela já faz tudo a óleo, né? Mas enfim. E ela foi lá e colocou 1/4 do original da receita de óleo. O pão de queijo virou uma bolinha de ping-pong. Então ficou duro igual uma pedra. E aí a gente come, né? Porque a comida não pode jogar fora. Lá é difícil de encontrar polvilho. Inclusive a gente o quê? Leva polvilho lá pra ela. Então assim, é um pouquinho complicado mexer se você não entende. Eu falo isso muitas vezes. Quem trabalha com confeitaria sem glúten, sem lactose, sem gorduras, enfim, sei lá, sem ovo, para algum tipo de alergia, enfim. São coisas muito específicas. E nem eu, que estudo confeitaria há tanto tempo, sei fazer exatamente as alterações necessárias. Então você precisa entender sobre esse tipo de confeitaria. Não é qualquer pessoa que vai conseguir trabalhar sem farinha, sem açúcar, porque você precisa entender não só desses ingredientes e a função deles dentro da receita tradicional, assim como você precisa entender os outros ingredientes, os alternativos que vão entrar no lugar desses ingredientes, para ver se eles vão conseguir corresponder às mesmas funções que a farinha, que o açúcar, que o ovo, enfim. Tudo bem? Então não façam besteira. Estudem primeiro, saibam o básico, façam a receita do jeito que ela é e depois, caso vocês queiram, vão fazendo aí as alterações necessárias. Combinado? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre massas, como colocar chocolate em tudo, porque no caso a gente é chocolatra, né? Aí você bota chocolate em tudo que vai ficar mais gostoso, eu te garanto. E aí, se você quiser aprender mais sobre confeitaria, dá um caça aqui no canal que tem um monte de vídeo legal. Se você quiser saber mais sobre chocolate, eu já coloquei no meio do vídeo, mas eu vou colocar de novo aqui o card pra você não perder esse vídeo de chocolate que tá muito completo. É uma aula, assim, muito extensa sobre todos os tipos de chocolate. Então, se quiser, vai lá ver. Eu vou te pedir pra deixar um comentário aqui embaixo. Se você tem uma receita preferida, já coloca aqui embaixo pra mim qual é, que eu quero ver e quem sabe eu não faço aqui a sua receita. Mas põe a receita mesmo, ingredientes, modo de preparo, que talvez eu faça a sua receita aqui em algum momento. Combinado? Então deixe seu comentário, compartilha esse vídeo com todo mundo. Fala, estou aprendendo confeitaria com essa tal dessa professora Valéria aqui. Então, sei lá, vai que dá certo, né? Vai que mais alguém aí esteja interessado em confeitaria, você tem algum amigo, enfim, né? É sempre válido. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até aqui.
Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque só tem vídeo bom chegando por aí. Um beijo, obrigada, tchau e até o próximo vídeo. Pra você, de novo? Tá, então a gente vai ter que parar e trocar. É, mas eu falei que... Ah, não é